Uma doença chamada podridão negra vem deixando o seu Fabiano Silva de Jales, São Paulo, bastante triste. Ele tem algumas orquídeas e várias delas estão morrendo por causa desse problema. Veja a resposta que nós fomos buscar para o senhor. Seu Fabiano, nós estamos em Jarinu, São Paulo, no orquidário do Clodoaldo Sense, que é um grande produtor de orquídeas aqui na região. Clodoaldo, o seu Fabiano fala de podridão negra. O que é isso? É uma doença causada por fungos. Ela acontece geralmente relacionada a duas coisas, calor e muita água. O seu Fabiano mora em Jales, é uma região quente, né? Isso, uma região muito quente, ele não vai poder evitar o calor, ele vai ter que evitar o excesso de água. Como é que ele faz isso? Ele não pode deixar o vaso encharcado. Essa planta tem que ser irrigada, esperar secar para depois molhar novamente. Então não deixa o vaso encharcado. E aí o que acontece com a planta quando ela é atingida por essa doença? Ela começa a aparecer sintomas que é escurecimento de broto, porque a doença ataca pela raiz. Então ela começa, a partir de baixo da planta, ela começa a ficar escura. E esse é apodrecimento. O que ele pode fazer quando ele perceber que os brotos estão ficando pretos? Se ele pegar logo no início, o ideal é ele separar essa planta, não deixar junto com outras plantas no orquidário, porque através da água ela pode transmitir essa doença. Então ele isola ela e deixa num lugar, se possível até tirar do vaso, limpar o substrato, deixar alguns dias ela fora desse substrato e manter ela seca, por um bom período de 15, 20 dias seca. Depois ele replanta normalmente, é uma doença difícil de se cuidar. Tanto que aqui a gente tem um vasinho, né, com a planta toda atacada, né? Exatamente, aqui num prazo de uma semana, mais ou menos, do início da doença, ela já pode chegar nesse ponto aqui, desde que o vaso esteja sempre encharcado. E aí o que faz com um vasinho de planta assim? Essa é a melhor maneira que ele tem é jogar fora, é exterminar. Então ele tem que jogar no lixo, ou então incinerar a planta para não propagar essa doença lá no orquidário dele. Olha, seu Fabiano, o ideal é que o senhor regue suas orquídeas sempre na parte da manhã, para evitar que elas passem a noite molhadas.